Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, o Bem-Estar e Movimento de hoje vai falar sobre a nossa circunferência abdominal. O perigo da circunferência abdominal está aumentada, da síndrome metabólica. Para quem acha que falar da barriga pode ser só um preconceito estético, hoje é dia de entender um pouco mais sobre o assunto, como o aumento da circunferência abdominal pode ser um perigo para a saúde. Para falar sobre esse assunto, eu vou receber o Dr. Amélio Godoy, que é médico endocrinologista, mestre em endocrinologia e doutor em fisiopatologia clínica experimental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Amélio Godoy, seja muito bem-vindo ao programa e eu tenho certeza que você vai ajudar aos nossos ouvintes a entender essa questão da circunferência abdominal aumentada e aos riscos que isso pode trazer à nossa saúde. Ótimo, Márcio. É um prazer enorme estar com você. Eu que sou seu ouvinte, tenho a honra e o prazer de participar agora com o teu parceiro, conversando e batendo um papo com a sua plateia, com seus ouvintes. Será realmente um grande prazer. Eu espero contribuir. Vamos aqui. Ah, que bom. E eu quero começar esse papo, doutor Amélio, falando um pouco da questão dessa circunferência abdominal, daquela barriga aumentada. Lógico, a gente sabe que a questão do sobrepeso e da obesidade, ela pode trazer problemas, mas existe uma diferença de onde a gente acumula gordura. E eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Exatamente. A questão realmente, Márcio, não é exatamente o fato de engordar. Engordar nunca é bom. Eu digo que nenhum tipo de excesso de peso é bom, mas engordar no lugar errado, que é exatamente essas pessoas que têm uma tendência de engordar na região abdominal ou na região central do corpo, esse é um tipo de engorda que leva a vários problemas metabólicos. A questão começou, Márcio, já há muitos anos, ou seja, isso já vem até de antes do século passado, mas no século passado, na década de 50, o professor Jean Weig, na França, foi quem descreveu, digamos assim, mais enfaticamente essa questão de distribuição de gordura. Ele chamava de obesidade androide ou obesidade ginecoide, né? Então ele dizia que a obesidade androide, publicava, mostrava estudos, que a obesidade androide estava associada com o risco de desenvolver diabetes, desenvolver ácido úrico alto, triglicerídeos aumentada, etc. E que as pessoas que engordavam mais na região periférica tinham menos problemas disso, menos riscos metabólicos. Então, isso se tornou verdade, vários estudos em seguida provaram isso, na década de 80 tivemos vários estudos. Na década de 90, então, eu comecei a me interessar e participar, inclusive, com alguns estudos, de forma que a questão é exatamente essa. E quando que a gente considera, doutor Amélio, que uma circunferência abdominal ela é já de alto risco? Existe uma medida populacional? Essas medidas são sempre um tanto quanto arbitrárias, talvez só na população japonesa. Porque qual é o problema, Márcio? O problema não é o fato de eu medir a cintura e a cintura está aumentada. A cintura, na verdade, ela está sendo uma medida indireta do que eu acumulo de gordura dentro do abdômen. É a chamada gordura intraabdominal ou chamada gordura visceral, que ela se acumula ali entre as vísceras. Então, a medida da cintura, ela estima indiretamente isso. E isso foi exatamente os japoneses que começaram a mostrar, quando eles fizeram uma tomografia computadorizada, porque eles queriam entender por que as pessoas, quer dizer, qual é a diferença, porque ele tinha lutadores de sumô, por exemplo, que engordavam bastante e não tinham esse risco de diabetes, não tinham maior risco de mortalidade, enquanto que outros não engordavam tanto e já tinham problemas. Então, eles acharam que a questão não era só a medida da cintura, mas era a medida também de alguma coisa por dentro. Eles fizeram a tomografia e mediram a gordura intraabdominal e visceral. Então, a população japonesa tem medidas da cintura mais ou menos bem definidas, porque eles
digamos assim, fizeram a correlação, ou correlacionaram com a gordura intraabdominal medida por tomografia computadorizada. Então, nessa população oriunda do Oriente, nós teríamos, então, do Oriente, da Ásia, nós teríamos, então, a medida da cintura para o homem, por incrível que pareça, é até menor do que da mulher. Então, o homem, no máximo, 80, e as mulheres podem ir até 85 de cintura. Já para os chamados europídeos, ou seja, aqueles de origem branca, da raça branca, essa medida é 94 para homens e, mais uma vez, 80 para mulheres. Então, a medida de mulheres sempre está mais ou menos igual entre as raças e as populações. O que muda é a medida para os homens. E quando você tem essa circunferência aumentada por conta de uma maior gordura visceral, isso se relaciona diretamente com o surgimento do diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, alguns tipos de câncer. E isso é um problema de saúde pública. E é muito polêmico, né? Eu até levantei semana passada que no Japão, entre 40 e 75 anos, os planos de saúde, por uma questão de lei, eles são obrigados a fazer um controle da circunferência abdominal dos clientes e, se não fizer, eles acabam perdendo ali um subsídio do governo, porque eles entendem que isso impacta diretamente no custo de saúde pública. Agora, para quem está em casa, né? Para quem quer começar a reduzir essa circunferência abdominal, quais são os primeiros passos que a gente tem que dar, doutora Amélia? Veja só, a gente tem que sempre entender o seguinte: toda vez que a gente engorda, a gente tende a engordar como um todo, e engordar à medida da cintura vai aumentar. Porém, há pessoas que engordam, como eu já comecei a comentar, engordam mais para baixo, engordam nas coxas, no quadril. E aí a cintura tende a não aumentar nessas pessoas. Então, se uma pessoa estiver engordando, mas estiver engordando principalmente nessa região abdominal, a medida da cintura é extremamente importante. Mas eu prefiro, na prática médica, não é para o leigo, mas na prática médica, fazer a correlação da cintura abdominal dividida pela cintura do quadril. E aí, nesses casos... cintura-quadril. Cintura-quadril. E aí, nesse caso, a questão seria... para os homens acima de 0,95, essa relação, e para as mulheres acima de 0,85. Ok, qual é o problema então, que é o que você na verdade está me perguntando? Como é que a gente pode atuar nessa situação? Com as mudanças de estilo de vida primariamente. Sempre entender que para excesso de peso, principalmente o excesso de peso abdominal, que leva, como você já falou, que leva a um risco aumentado de resistência à ação da insulina, diabetes, aumento do ácido úrico, aumento do triglicerídeo, baixa do bom colesterol, do chamado colesterol HDL. Então, esta relação colesterol HDL baixo com triglicerídeo alto é o que a gente chama de dislipidemia aterogênica, é a mais perigosa. Eu levo a um risco aumentado de infarto e também de acidente vascular cerebral, ou do famoso derrame. Então, esses riscos são presentes mesmo que as pessoas não desenvolvam diabetes. Porque alguns dizem assim, mas olha, se eu não desenvolver diabetes, como é que fica? Não, se você tiver resistência à insulina com essa cintura abdominal, principalmente se tiver essa alteração do triglicerídeo com o HDL, você está em tanto risco, talvez, quanto. Diabetes acrescenta mais risco, certamente. Tá. E aí, a gente está falando de diferentes tipos de gordura. Você tem a gordura subcutânea e você tem a gordura visceral. É verdade que essa gordura visceral ela é mais dura? Parece que você não consegue pegar com a mão, ela não tem aquelas dobras, é uma gordura diferente? Exatamente, porque ela está intraabdominal, ou seja, você não consegue pegar. Você pega na barriga e puxa a pele subcutânea, você vai puxar e vai sentir, vai ver. Então, essa gordura subcutânea ela é menos mal.
Uhum. Essa distribuição é menos mal, desde que você também não tenha uma escassez de gordura nos membros inferiores. Mas se tiver dura, se você tentar puxar de fato e você não puxa, você começa a examinar, nós quando examinamos esse paciente, a gente percebe que o abdômen deles é difícil de ser examinado, de ser palpado, porque ele não cede à pressão da mão. Então, essa gordura vem de dentro. Então, assim, eu posso concluir que, às vezes, mesmo a pessoa sem estar acima do peso, ela pode acumular essa gordura visceral e ter a síndrome metabólica? Márcio, essa é uma excelente pergunta e essa é uma coisa que eu venho batalhando nos últimos anos da minha vida. Eu digo que eu só fico satisfeito quando as pessoas entenderem que o problema não é ser gordo ou ser magro, é onde eu engordo, onde eu deixo de engordar. Então, é o chamado magro metabolicamente obeso. Entendi. Ele não engorda muito, ele engorda muito pouco, mas ele só engorda na barriga. Esse paciente, essa pessoa, pode ter muito mais risco do que um obeso que seja de distribuição de gordura mais geral. Agora, hoje a gente acaba vendo, né, uma busca por soluções mais simples e com mais resultados. Você falou assim, primariamente, mudar o estilo de vida é muito importante. Então, eu vou me movimentar mais, eu vou tentar adequar minha alimentação. Hoje, e aí é uma pergunta que eu vou fazer também, qual a medida que o sono ajuda ou atrapalha o acúmulo desse tipo de gordura, mas enfim, as pessoas não estão muito afim de mudar o estilo de vida e acabam partindo para alguns medicamentos que, mesmo sem indicação clínica, tem um efeito off-label ali que é de um certo emagrecimento. Como que você analisa esse uso indiscriminado, né? Ou esse uso sem uma indicação real para as pessoas que querem diminuir a barriga sem mudar o estilo de vida, sem ter uma indicação clínica ainda para um medicamento desse? Você está certo, quer dizer, a questão de utilizar medicações sem uma indicação adequada é sempre um problema sério. É um problema muito sério, a gente vive combatendo isso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia combate isso. Ou seja, nós temos que utilizar medicamentos quando há uma indicação. Uma pessoa não obesa não tem indicação de tomar um remédio para emagrecer. Algumas vezes, sim, quando eu tenho essa situação que nós acabamos de discutir, uma pessoa de peso normal, mas metabolicamente comprometida, porque é o chamado magro metabolicamente obeso, como eu te falei. Eventualmente, eles podem precisar tomar um remédio, porque eles estão em risco, em muito risco de desenvolver tanto diabetes quanto as doenças cardiovasculares. Agora, a medida de estilo de vida, quando os pacientes me perguntam assim, doutor, qual é o melhor tratamento, por exemplo, para o diabetes? Eu digo, o primeiro que foi inventado. Qual foi o primeiro que foi inventado? Eu digo, dieta. E, na verdade, o Hipócrates dizia para o sujeito comer feijão queimado e andar não sei quantas léguas na carcaça de um burro. Ou seja, na verdade, o exercício que ele recomendaram era que você andasse num burro, enfim, sem sela, né? Uhum. Ou seja, atividade física. O que ele estava querendo dizer era isso. É o primeiro que foi inventado. Atividade física e restrição alimentar. Fazer uma restrição alimentar, dessa vez, claro, orientada por médicos e nutricionistas. Ótimo. A gente vive num momento em que se discute muito essa questão do peso. Eu vou dar aqui alguns números e vou te jogar na arena para ver como você se sai. O Brasil tem 66% da população acima do peso. A gente tem praticamente 25% da população obesa, né? Claramente, quando você cruza alguns dados de praticamente 70% da população não fazer o mínimo de movimento recomendado pela OMS, então você está juntando um fator de risco que é o sedentarismo, com outro fator de risco que é a obesidade, isso paga um preço na saúde. Só que, de outro lado, a gente tem um movimento muito, muito grande que defende a aceitação do corpo, seja ele qual for, enfim, existe uma certa, entre aspas, glamorização da obesidade. Como que a gente consegue respeitar a individualidade
e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde pública com esses números alarmantes que o Brasil tem? Você realmente me fez uma pergunta extremamente difícil, porque esse sim é um problema de saúde pública, isso é um problema de governo. Isso deve ser entendido como programa de governo. Nós tivemos poucos ministros da saúde que se preocuparam com isso. Eu não quero fazer nenhuma apologia a nenhum político aqui, porque, enfim, não é o nosso caso, mas o único político, o único ministro da saúde que de fato se interessou e começou a mexer nessa história, fazendo políticas, mandando leis para poder reduzir esse risco de aumento de obesidade que vem sendo enorme no Brasil, foi o José Serra. Ele ouviu a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele ouviu as sociedades científicas para poder fazer isso. Então, isso é uma política de governo. Nós precisamos, primeiro, eu acho, na minha opinião, nós temos que educar. Onde há mais educação, há menos obesidade. Ou seja, há uma relação inversa entre um nível mais baixo de educação e a obesidade. Então, educar sob o ponto de vista geral. Segundo, campanhas de divulgação, campanhas de alerta, campanhas de orientação para a população em geral quanto aos riscos e quanto aos benefícios de perder peso. Terceiro, proibir determinadas propagandas, como a gente fez com o cigarro. O cigarro não é tão monitorizado e tão cheio de leis e coisas que alertam contra o cigarro. Proíbe-se se fumar num consultório, num refeitório, num órgão público qualquer. Então, qualquer lei que de alguma maneira ajude a minorar esse problema do excesso de peso vai certamente contribuir para reduzir a obesidade, as suas complicações e para reduzir o custo da saúde pública do Brasil. Eu concordo, gênero, número e grau, em relação à educação, a uma política de saúde pública. Esse é um problema de saúde pública. E aí é engraçado como você tem vários ministros médicos da saúde, e aí vem um economista, né? Se não me engano, José Serra é economista, e talvez por ele fazer conta bem, ele se atentou para esse problema. Exatamente. Porque, você não tem como pagar essa conta, né? À medida que o estilo de vida da maior parte da população não é adequado e você aumenta esses fatores de risco, e uma medicina terciária extremamente cara, muitas pessoas vão acessar essa medicina e não tem como se pagar essa conta, né? E aí você tocou em pontos interessantes. Do cigarro. Foi feita uma política de saúde pública em relação ao cigarro que tirou o Brasil de 33% de fumantes para menos de 10%, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo a política de saúde pública da Coreia, e ela é muito interessante, tem toda uma premiação em cima do estilo de vida e é financiada pelo imposto do cigarro. Agora, para isso é muito importante a informação, né, doutora Amélia? Então, esses dados que você traz aqui para a gente, eles são muito relevantes para os nossos ouvintes, né? Essa gordura na região da barriga, essa gordura visceral, isso tem uma relação direta com o problema de saúde e não só de estética, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o que nós poderíamos fazer, Márcio, enquanto sociedade, enquanto indivíduo? Tentar alertar, tentar orientar, tentar dar noções, como você faz no seu programa todo dia pela manhã, né? Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais o público tiver acesso a determinadas informações como essas, nós vamos ajudar as pessoas a reduzirem os seus riscos e reduzir o seu peso. Eu diria, por exemplo, que é preciso chamar a atenção, por exemplo, das pessoas, quando a gente fala estilo de vida, mudar estilo de vida. Mudar estilo de vida é muita coisa, não é só falar de dieta e de atividade física, não. A gente tem que ter hora para tudo, a gente tem que ter hora para deitar, a gente tem que ter boa qualidade de sono. Enfim, mudar estilo de vida significa eu ter um estilo de vida saudável sob todos os aspectos. O sono, a hora de dormir, hoje é considerado um dos mais importantes fatores de risco, né? Então, dormir pouco e dormir tarde
é ruim. Sono interrompido, sono picotado, não é bom. Ler até de noite, até a madrugada, não é interessante. Eu digo que a cama não é lugar para ler, a cama é lugar para dormir. Então, você, quando for para a cama, e marque sua hora de ir para a cama, tem que ser cedo, 10 horas da noite. No máximo, eu vou para a cama, mas eu vou para a cama sem nada. No máximo, eu levo minha mulher junto. Não vou levar livro, não vou levar celular e não vou ligar a televisão. Essa que é a ideia. A gente vai para a cama para dormir. E aí você consegue acordar mais cedo e, eventualmente, sair para fazer sua atividade física antes de você ir ao seu trabalho. E a outra parte é a alimentação, né? Sim, você tocou no ponto do sono. Existem muitos estudos relacionando essa privação do sono, essa má qualidade de sono, com um aumento bem considerável do diabetes, né? Sim, diabetes, obesidade, resistência à insulina, síndrome metabólica, todos esses estão associados com sono. Isso é o que a gente chamaria de crononutrição hoje, ou crononutrologia, né? Se você me permitir mais um pouquinho, o ser humano, nós seres humanos, somos animais diurnos. Nós não somos animais noturnos. O animal noturno é o rato. Então, se você simplesmente inverter a hora de alimentar um animal, como é o rato, eles são estudos, são pesquisas feitas, você simplesmente inverte, dá a mesma ração, quantidade de ração, os ratinhos nas gaiolinhas, mas você só inverte a hora de dar. Ao invés de você dar de noite, que é o horário dele, você dá durante o dia. Esses ratinhos engordam. Eles passam a engordar só invertendo o ritmo alimentar deles. Então, a mesma coisa acontece com o homem. Nós não nascemos, na nossa janela alimentar seria de 6 horas da manhã às 4 horas da tarde, segundo os grandes cientistas que estudam isso, inclusive os 2 prêmios Nobel de 2 anos atrás. Mas é óbvio, no mundo moderno nós não podemos comer às 4 horas da tarde e desistir de comer o resto, porque nós vivemos no mundo societário, nós não podemos nos isolar do mundo e dizer, olha, eu vou fazer minha vida diferente de todo mundo agora. Então, no máximo, eu diria, às 8 horas da noite. Eu acho que até 8 horas da noite você jantar e até 10 horas, no máximo 10 e meia, 11 horas e dormir, seria o que eu aconselharia. Eu sei que não é fácil fazer. Respeitar o ciclo circadiano. Exatamente, respeitar o ciclo circadiano, porque você engorda mais se você dormir tarde, se você... Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, mas dormir tarde, por quê? Porque eu não como de noite. Eu digo, duvido que você não coma de noite. Duvido que você jante às 8 horas da noite e vá até 2 horas da manhã lendo, como você diz que vai, ou trabalhando no computador e não dê uma fome no meio. Porque é humanamente possível se você não tem uma fome depois de 6 horas sem se alimentar. E aí você vai se alimentar e vai comer. E vai dormir. Então, evite essa exposição ao risco de comer mais. E eu queria perguntar também sobre o consumo do álcool. Como que o álcool, porque a gente chama muitas vezes da barriga de cerveja, da barriga de álcool, como que o álcool está relacionado ao aumento dessa gordura visceral? Veja só, o álcool em pequenas quantidades, ou em quantidades, digamos assim, saudáveis, porque o álcool não é de todo uma coisa maléfica. O álcool em pequenas doses pode até ser saudável. Sob o ponto de vista de risco de cardiovascular, há vários estudos que associam pequenas doses de álcool, principalmente do vinho, mas eu digo que não é o vinho só, são pequenas quantidades de álcool, há menor risco de desenvolver doenças isquêmicas, as doenças ateroscleróticas. Então, eu diria que a questão do álcool é só uma questão de quantidade, de também, mais uma vez, de educação, de estilo de vida, de tomar pequenas quantidades em situações que você, enfim, eventualmente no fim de semana, eventualmente 1 ou 2 vezes durante a semana, um cálice de vinho, isso não seria ruim, isso também não engordaria. Agora, entre as bebidas alcoólicas, se é isso também que pode haver dúvida, eu diria que o vinho é a menos calórica no total, porque não se bebe muito vinho. E o problema do vinho não é o vinho em si, é quem acompanha o vinho. Exato. São as massas, os queijos. Aí sim.
É difícil você encontrar alguém que tome o seu vinho acompanhado por uma salada de folhas verdes, né? Exatamente. E tem aquela questão, a pessoa vai lá no consultório do Dr. Amélio, aí ele fala da importância de uma alimentação mais equilibrada, pede para fazer exercício e dá essa recomendação do álcool. Aí, quando volta dali um ano, ele não fez nada de exercício, ele não mudou a alimentação, ele está consumindo muito mais álcool do que o recomendado. Isso também acontece, né? Isso acontece, isso é um risco. Eu sempre digo para as pessoas também uma coisa que a gente tem. Quando eu digo, eu sempre digo para as pessoas, é que é a forma como eu tento educar meu paciente. Eu tenho três bullets, que se fala no inglês, né? Ou seja, três sentenças que eu gosto de dizer para os meus alunos e tudo, que é, primeiro, escute o seu paciente, ou seja, escute o que o seu paciente tem, o que é que ele está dizendo, quais são os problemas que esse paciente está enfrentando na vida, enfim, não é só saber se está doendo na perna ou doendo na cabeça. Então, segundo, estude um eventual remédio, que você escute um eventual remédio, mas principalmente faça com que seu paciente lhe escute. Você tem que tentar introduzir as noções na cabeça do paciente. Educar não é só informar, você sabe disso. Então, eu preciso fazer com que ele entenda, aceite e introjete a informação que eu estou dando para ele. Essa que é a ideia. Então, com isso, a gente tem que forçar o paciente a entender isso da melhor maneira. Então, às vezes, um dos pacientes já me disse, doutora Amélia, o senhor disse que não vai me dar dieta, né? Você já falou várias vezes que dieta engorda, que não é para fazer dieta. O senhor é um grande marqueteiro, porque, no fundo, o que eu quero dar para ele é a dieta. Mas é a forma de comunicar. Então, eu acho que isso a gente tem que tentar passar para as pessoas e para o teu público em geral. Não é fazer dieta, porque as pessoas entendem que vão fazer dieta até perder um peso. Começa a perder 3, 4 quilos, desiste da dieta, porque aquela noção de dieta que entrou para a cabeça dele, que introjetou, é só para eu perder peso. Exatamente. Depois eu não preciso mais fazer. É isso mesmo. Bom, a gente teve esse papo delicioso e a gente encerra sempre o programa com um quadro. Érica, solta a vinheta, por favor. 3 dicas para levar para casa. Esse nosso último quadro, doutor Amélio, eu gostaria que você deixasse 3 dicas para quem nos ouviu, quem está nos ouvindo, de como ele pode cuidar do estilo de vida, como ele pode controlar a circunferência abdominal, como ele pode diminuir a chance de desenvolver essas doenças crônicas. 3 dicas que eu diria, né? Então, você está me pedindo. Eu diria que eu sempre digo também a mesma coisa. Você coma de tudo pouco, sem gordura e sem açúcar. Ou seja, você faça uma alimentação equilibrada, reduz os açúcares, reduz os carboidratos como tal, mas, enfim, principalmente os carboidratos menos processados, os carboidratos de absorção muito rápida, ou seja, o arroz, o pão, a massa, essas coisas de absorção mais rápida. Então, reduza isso. Coma pouco, de tudo, sem gordura e sem açúcar. E claro, a dica que eu deixo para você dar é mexa-se. Não, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Quando a gente se movimenta, a gente consegue tornar todas as funções mais fáceis para o nosso organismo. Então, combinando essa dica incrível do Dr. Amélio com o movimento, eu acho que a gente pode já dar um grande passo, prestar atenção no sono. Gostei muito dessa sua dica do sono. É importante que as pessoas se atentem a isso. Hoje existe uma tendência de esticar ao máximo o dia, né? E isso não tem como, o nosso corpo vai pagar um preço. Doutor Amélio, quero agradecer demais a sua presença, espero em breve contar com você aqui mais uma vez. Márcio, é sempre um prazer, estou sempre às tuas ordens, quando você quiser, eu aprendo muito com você e acho que essa troca de informações só nos enriquece. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Amélio. O Bem-Estar em Movimento de hoje ficou por aqui. Se você gostou do nosso papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o nosso podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves e do Anderson Wendel. Um grande abraço a todos e bom fim de semana. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.